Mais uma aula de Código Civil, agora artigos 79 a 97, tá? Já estou com eles abertos aqui. Você vai pausar o vídeo, fazer a leitura sem compromisso desses artigos. Depois faremos as questões desses artigos e no finalzinho a gente faz a leitura em conjunto para finalizar e concluir mais uma etapa da internalização dos artigos, né? Você vai repetir isso aqui várias vezes, essas aulas. E após a repetição dessas, que a gente internaliza a literalidade e vai no automático para a prova. Então vamos lá, já pausou o vídeo, né? Vamos agora para nossas questões. Tá? Vamos para o jogo, começando aqui, ó, questão 262. Ricardo realizou diversas obras no imóvel que Cláudia lhe emprestou. Reparou um vazamento existente na cozinha, levantou uma divisória na área de serviço para formar um novo cômodo destinado a servir de despensa, ampliou o número de tomadas disponíveis e trocou o portão manual da garagem por um eletrônico. Quando Cláudia pediu o imóvel de volta, Ricardo exigiu o ressarcimento por todas as benfeitorias realizadas, embora sequer a tenha consultado previamente sobre as obras. Muito bem, então qual é a nossa história? Ricardo, ele estava com um imóvel que não era seu, ou seja, o imóvel era de Cláudia, ok? Mas ele, mesmo o imóvel não sendo dele, ele estava com o imóvel? Sim, tá? A Cláudia é a proprietária, mas ele estava com o imóvel. E quando ele estava com o imóvel, ele fez o quê? Fez essas benfeitorias aqui. Aí, quando a Cláudia pediu o imóvel de volta, ou seja, falou, Ricardo, eu te emprestei aí, mas agora devolve o imóvel que eu estou precisando. O que é que o Ricardo falou? Olha, eu fiz essas benfeitorias aqui e quero ser ressarcido por ter feito elas, entendeu? E realmente, isso aqui, todas essas benfeitorias é uma novidade para a Cláudia. Por quê? Porque o Ricardo realizou todas essas benfeitorias sem ter consultado previamente a Cláudia sobre as obras, tá bom? Essa é a nossa historinha. Então vamos para a nossa questão, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Somente pode-se considerar benfeitoria necessária a justificar o direito ao ressarcimento, item A, o reparo do vazamento na cozinha, item B, a formação de novo cômodo, ampliação do número de tomadas, troca do portão. A questão está entrando no mérito, se ele deve ou não ser ressarcido? Não, você não precisa nem gastar neurônio com isso. Porque a questão está pedindo para você dizer qual dessas benfeitorias é a benfeitoria necessária. Acabou. É só isso, tá? E a nossa literalidade responde? Claro. Vamos aqui embaixo ó, no nosso artigo 96 aqui, ó. Vamos ler. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Pronto. Então nós temos 3 classificações de benfeitorias aqui no nosso artigo 96, tá? Então vamos ver uma por uma aqui, ó. Parágrafo 1º, são benfeitorias voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o torne mais agradável ou sejam de elevado valor. Então, as benfeitorias voluptuárias, elas são um luxo extra, né? Um luxo extra que não trazem funcionalidade nenhuma, tá? E que às vezes pode tornar um pouquinho mais agradável ou trazer um maior status aqui, ó, porque é de elevado valor, entendido? Essas são as nossas benfeitorias voluptuárias. Vamos lá. Parágrafo 2º. São benfeitorias úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Pronto, o que a gente vai entender aqui? Essas benfeitorias, elas são necessárias? Precisa dessa benfeitoria? Não, mas ela é para aumentar a funcionalidade? Sim, eles facilitam ou aumentam o uso do bem. E o último aqui, o último caso, parágrafo 3º, são necessárias, necessárias, as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Essa é bem tranquila porque o próprio nome já diz, né? Precisa ser feita aqui essas benfeitorias necessárias? Sim, essa benfeitoria ela é necessária. Por quê? Porque tem a finalidade de conservar o bem ou evitar a deterioração. Tá? Então, nossa ideia aqui é bem simples. Trazendo aqui ó, como F de funcionalidade e N
de necessidade, de que precisa. As voluptuárias têm alguma funcionalidade? Não. E elas têm alguma necessidade? Também não. Tá? É um luxo extra. Agora, as benfeitorias úteis, elas têm alguma funcionalidade ou necessidade? Opa, vamos ver. Elas fazem o quê? Elas aumentam ou facilitam o uso. Opa, então elas têm uma funcionalidade, né? Vai melhorar a funcionalidade ou aumentar a funcionalidade. Agora, tem necessidade? Não. Tem necessidade não. Por quê? Se fizer, vai ficar melhor? Vai. Mas, se não fizer, vai deixar de funcionar? Vai estragar? Não, também não. Tá? Então, por isso que as úteis são funcionais, mas não tem necessidade. E agora aqui a última, necessária. Quando a gente pensa em funcionalidade ou necessidade. Se fizer, vai ter funcionalidade? Vai. Por quê? Se é para conservar ou evitar deterioração, vai sim melhorar a funcionalidade. Vai evitar que estrague. Ou mesmo vai trocar o que já está estragado, certo? E é necessário, precisa fazer? Precisa. E por isso mesmo o próprio nome desta última aqui é benfeitoria necessária, tá? Porque precisa. E agora com essa classificação aqui, conseguimos responder a nossa questão? Vamos ver aqui, ó. Ele pede somente para você dizer qual que é a benfeitoria necessária. Somente isso. Vamos lá. Item A. O reparo do vazamento na cozinha. Reparar um vazamento na cozinha de uma casa é benfeitoria voluptuária, útil ou necessária? É benfeitoria necessária, né? Não está estragado, não está com um vazamento que pode gerar mofo, pode comprometer a estrutura da parede. Sim, então tem essas duas características aqui, ó, de funcionalidade e necessidade. Por isso que é benfeitoria necessária. Então, nossa resposta é alternativa A, tranquilamente. Vamos lá, então. Vamos para o nosso item B. A formação de novo cômodo, destinado a servir de dispensa pelo levantamento de divisória na área de serviço. Realizar isso aqui é um luxo extra, sem melhorar nenhuma funcionalidade ou aumentar a funcionalidade? Não, né? Então, não é voluptuária. Agora a gente pensa, traz uma maior funcionalidade, aumentar um cômodo com a parede? Sim, dá uma funcionalidade maior. Agora, é necessário fazer um novo cômodo? Não, não é necessário. Tá? Então, fazer mais um cômodo, a gente coloca aqui, ó, como benfeitoria útil. Tá? E claro, né, se não há necessidade de fazer mais um cômodo, a gente não vai classificar como benfeitoria necessária. Tranquilo? Aumentar um cômodo não vai conservar o bem e também não vai evitar a deterioração do bem. Vamos voltar. Próximo item, C. Ampliação do número de tomadas. Ampliar tomadas é voluptuária sem trazer nenhum aumento de funcionalidade ou sem ser também aqui, ó, necessário, não precisa? A resposta é não, certo? Ampliar o número de tomadas não é um mero luxo, ok? Agora, é uma benfeitoria útil? Sim, porque aumenta a funcionalidade, ter mais tomadas disponíveis? Sim, aumenta a funcionalidade. Agora, precisa? É necessário? Não. Tá? Então, por isso que nosso item C de ampliação de tomadas é benfeitoria útil. Tá? Não precisa, não é necessária. E também não é um luxo extra, não é uma benfeitoria voluptuária. E nosso item D, a troca do portão manual da garagem por um eletrônico. Trocar o portão de uma garagem, deixando de ser manual e agora sendo no controle remoto, isso é mero luxo? É uma benfeitoria voluptuária? Não. É uma benfeitoria útil? Sim. Sim, por quê? Aumenta a funcionalidade. O cara não vai precisar mais sair do carro para abrir ou fechar o portão, né? Aumenta a funcionalidade. Agora, precisa disso? Precisa de um portão eletrônico para conservar o bem ou evitar a deterioração? Não, não precisa. Só aumenta a funcionalidade, ter um portão eletrônico, ok? Então, o item D também é uma benfeitoria útil, ok? Sendo resolvida apenas com a literalidade da lei, aqui a questãozinha. Então, vamos para a próxima, vamos lá. Vamos lá, questão 263 agora, hein? Os vitrais do Mercado Municipal de São Paulo, durante a reforma feita em 2004, foram retirados para limpeza e restauração da pintura.
Considerando a hipótese e as regras sobre bens jurídicos, assinale a afirmativa correta. Historinha bem tranquila, né? E está dizendo que o mercado municipal, ou seja, né, um prédio, é um imóvel, ele sofreu uma reforma em 2004 e, nesta reforma, foram retirados os vitrais do mercado para limpeza e restauração. Então, beleza, vamos para os nossos itens. Item A. Os vitrais, enquanto separados do prédio do mercado municipal durante as obras, são classificados como bens móveis. Vamos aqui para nossa literalidade, ó. Aqui, seção 1 aqui, ó, dos bens imóveis. E o que a gente tem lá, ó? A gente tem aqui o prédio do mercado municipal com os vitrais aqui, ó. Pronto. Esses são os nossos vitrais. O que aconteceu? Começaram a reformar e retiraram os 3 vitrais aqui do nosso desenho, tá? Tiraram para pintar melhor e limpar também. E esse caso se enquadra justamente no nosso artigo 81 aqui, ó. Não perdem o caráter de imóveis, inciso 2, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Pois então, é justamente os nossos vitrais aqui, retiramos para limpar e pintar melhor. Depois, o que a gente vai fazer aqui com esses 3 vitrais? A gente vai voltar aqui no mercado municipal de São Paulo para colocar de volta, ou seja, para reempregarem, ok? Então, separou provisoriamente esses materiais para reempregar? Sim. E o que acontece nesse caso? Os vitrais deixam de ser imóvel? Não, tá? De acordo com o caput, não perdem o caráter de imóveis, separar esses materiais para reempregar depois, tá? Então, nosso item aqui, item A, os vitrais, enquanto separados do prédio do mercado municipal durante as obras, são classificados como bens móveis, negativo, não perdem o seu caráter de bens imóveis. Artigo 81. Beleza? Vamos lá, item B. Os vitrais retirados na qualidade de material de demolição, considerando que o mercado municipal resolva descartar-se deles, serão considerados bens móveis. Pronto, nesse caso específico, nós temos os vitrais sendo considerados como material de demolição. E aqui diz ainda, ó, que o mercado municipal também vai descartar-se deles, ou seja, vai descartar esses vitrais. Então, nessa situação específica do item B, vai ser bem móvel ou bem imóvel? Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Material resultante de demolição. Olha o nosso artigo 84. Olha aqui. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Muito bem. Temos 2 partes aqui, então, nesse artigo, tá? Primeira parte, temos materiais que serão utilizados para construir, sim, tá? Beleza. Então, adquirimos esses materiais. Aí, vamos construindo. Ó, estou construindo aqui, ó. Estou construindo o nosso imóvel. Pronto, construí e vou empregar esses materiais aqui. Antes de empregar os materiais, eles são bens móveis ou imóveis? São bens móveis, ok? Está escrito aqui, ó, no nosso artigo 84. Antes de ser empregado, eles são bens móveis. Aí, então, ó, vou empregar esses materiais aqui, pronto. Coloquei eles aqui. Passaram a ser imóveis, tá? Aqui são bens móveis. Empregou imóveis e podem tornar a ser móveis novamente? Sim. Em que caso específico? Quando houver demolição, ok? Então, se houver demolição, os nossos materiais, ó, vou colocar aqui, ó, são 3 materiais, né, que a gente está usando, pronto. Esses mesmos 3 materiais, eles podem tornar-se móveis novamente? Sim. Vou botar aqui, ó. Por quê? Porque eles são oriundos de demolição, ok? Então, lembrando aqui, ó, demolição, readquire a qualidade de bens móveis, ok? Ótimo, e é isso que a gente tem aqui na nossa questão? Sim. Vamos ler de novo. Os vitrais retirados na qualidade de material de demolição, considerando que o mercado municipal resolva descartar-se deles, serão considerados bens móveis. Perfeito. Nossa resposta aqui, item B.
Item C agora. Os vitrais do mercado municipal, considerando que foram feitos por grandes artistas europeus, são classificados como bens fungíveis. Classificação de bens fungíveis e infungíveis. Aqui em cima, ó. Não, tá aqui embaixo. Vamos para a nossa classificação dos bens fungíveis aqui, ó. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é bem fungível necessariamente tem que ser bem móvel, ok? Bem imóvel não pode ser classificado como fungível. E necessariamente os bens fungíveis, eles são bens móveis e, ao mesmo tempo, eles podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade, tá? Agora, a nossa questão está dizendo que os vitrais, eles são resultado de um trabalho artístico. Trabalho artístico. Aqui, ó, um desenho abstrato, tá? Os desenhos abstratos aqui dentro desses vitrais trouxe um caráter artístico. Nessa situação, uma obra de arte pode ser substituída? Não. Por quê? Porque a obra de arte ela leva em consideração várias coisas, tá? É o tempo que foi feito a obra de arte, o material que foi utilizado na obra de arte, a inspiração do autor, do pintor, do artista, ok? Então, por isso que obra de arte é infungível, ok? Não podemos considerar obra de arte como bem fungível. Eles são infungíveis. E o nosso item aqui, os vitrais do mercado municipal, considerando que foram feitos por grandes artistas europeus, ou seja, considerando que esses vitrais são obras de arte, nós podemos considerar que podemos classificar como bens fungíveis? Não. Na verdade, são bens infungíveis, ok? Sem falar também de que esses vitrais, sendo retirados aqui do nosso prédio, sem ser por demolição, é considerado como bem imóvel. E considerando o bem imóvel, podemos classificar como bem fungível? Não, tá? Não podemos. Então, o item C também é errado. Vamos lá, item D. Os vitrais retirados para restauração por sua natureza são classificados como bens móveis. Mais uma vez, item errado, né? Por quê? Foram retirados do prédio somente para limpeza e restauração da pintura. Ou seja, serão reempregados. Nesse caso, eles perdem o caráter de bens imóveis? Não. Não perdem o caráter de bens imóveis, ok? Então, item D também errado. Mais uma questãozinha sendo feita apenas com a nossa literalidade, bem tranquilo. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 264. Fatos jurídicos, não. Tá? Aqui já é questão de próximas aulas. Então, vamos para a nossa literalidade final aqui do Código Civil, tá? Então, vamos aqui para a nossa literalidade. E estamos falando agora sobre o livro 2. Livro 1 tratou sobre o quê? Das pessoas, certo? Então, tratamos das pessoas, agora vamos tratar dos bens. Título único, das diferentes classes de bens. Então, vamos agora entender as classes dos bens, a classificação dos bens. Capítulo 1, dos bens considerados em si mesmos. Então, vamos ver aqui de forma individual, tá? Vamos pensar nos bens de forma individual. E agora a seção 1 dos bens imóveis. Tá? Então vamos entender a classificação dos bens que a lei, que o Código Civil traz para o direito. Ok? Artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Pronto, o artigo 79 está trazendo a classificação de bens imóveis. Então aqui, ó, bens imóveis é o que? É o solo e, ou seja, que é o mais, toda e qualquer incorporação que ocorrer. Por quê? Seja incorporação natural ou artificial, também será considerado, ok? Seja natural ou artificial, essas incorporações ocorridas no solo será também bem imóvel? Sim, tá? Então, bem imóvel não é só o solo, é também a incorporação natural ou artificial que ocorrer. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Então, fazer aqui ó, o desenhozinho só para fixar, tá? O que é bem imóvel, ó,
é o solo, isso aqui é o solo que eu estou fazendo, ok? Bem destacado, né? O solo bem destacado. É o solo, é o chão e tudo que for incorporado naturalmente ou artificialmente. Ou seja, uma casa é uma incorporação artificial. Essa casa aqui é um bem imóvel também? Sim. Por quê? Porque foi incorporada artificialmente no solo. Agora, aqui, ó, aqui passa uma água, que é o rio, tá? O rio secou. O rio secou, ó. Pronto, tirei o rio. O rio secou. Agora virou chão aqui, virou solo. Esse solo aqui é um bem imóvel também que incorporou a este outro pedaço de chão que já existia? Sim. Essa incorporação natural também é bem imóvel, tá? Vamos lá, artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Pronto, agora a gente vai ver o que o direito considera bem imóvel, tá? Aqui, questões óbvias, a gente já sabe que isso aqui é um bem imóvel, ok? Questões óbvias. Agora, o direito ele está considerando também outras coisas que podem ser bens imóveis, entendido? Num primeiro momento, vai ser óbvio, igual ao que a gente fez aqui, que o solo e o que for incorporado naturalmente ou artificialmente é bem imóvel? Não, tá? Então, o que o direito considera também como bem imóvel? Inciso 1º, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. E inciso 2, o direito à sucessão aberta. Pronto, então aproveitando o nosso desenho aqui, ó, vou aproveitar o desenho. Além do solo e de tudo que for incorporado artificialmente ou naturalmente, tá? Ou seja, esse nosso desenhozão aqui, também será considerado bem imóvel o quê? Os direitos reais sobre bens imóveis. Está escrito direitos pessoais? Não. Está escrito móveis. Móveis. Está escrito móveis? Direitos reais sobre móveis. Bens móveis? Não. Está escrito direitos reais sobre bens imóveis. Certo? Esses direitos reais não são bens imóveis, ok? Mas o direito considera os direitos reais sobre bens imóveis como bens imóveis também, ok? Direitos reais sobre bens imóveis. E outra situação também, o direito à sucessão aberta, ok? Está escrito direito à sucessão aberta sobre bens imóveis? Não. Não interessa se é bens móveis ou imóveis. No nosso inciso 2, o direito à sucessão aberta, por si só, é considerado bem imóvel, ok? Maravilha. Artigo 81 agora. Não perdem o caráter de imóveis, ou seja, inicialmente são bens imóveis e continuarão sendo bens imóveis. Em que situações? Inciso 1º, as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Lembra desenhozinho que a gente vê? Não sei se você já teve a oportunidade de ver desenho animado carregando uma casa. Lembra de desenho animado que carrega a casa assim, um caminhão? Pronto. Caminhão carregando uma casa aqui, ó. Nessa situação, nós temos uma edificação separada do solo, que está em cima do caminhão agora, que manteve aqui a sua unidade, ok? A casa continua aqui inteira e está sendo removida para outro local, certo? Então, nesse caso aqui, imagina aqui uma casa container, certo? Levanta ali a casa container, bota em cima do caminhão, leva para outro local e bota no chão de novo. Nesse caso, a casa deixa de ser imóvel porque está sendo deslocada? Não. A edificação, sendo aqui ó, conservada a sua unidade, ela continua sendo classificada como bem imóvel, ok? Não deixa de ser imóvel na locomoção da casa. E aqui, inciso 2, os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Foram os vitrais aqui da nossa questão, né? Os vitrais foram removidos do prédio. Eles passam a ser móveis? Negativo. Eles continuam sendo bens imóveis. Por quê? Depois da limpeza, eles vão retornar para o prédio? Vão ser recolocados aqui? Sim.
Então, neste momento aqui, ó, eles vão perder o caráter de bem imóvel negativo. Continuarão sendo bens imóveis, ok? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Seção 2 agora aqui, ó, dos bens móveis. Pronto. Vimos antes os bens imóveis, agora vamos para os bens móveis. Artigo 82, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Muito bem, então, de início, você pensa em bem imóvel, você tem que pensar em deslocamento, tá? Este bem imóvel pode se deslocar sozinho, ó, DS, deslocar sozinho pode? Pode, então, correto classificar como bem imóvel, tá? Ou esse deslocamento vai ocorrer por uma força alheia, ó, FA, vou botar, tá? Deslocamento por força alheia, à primeira vista, classifica como bem imóvel? Sim, entendido? Maravilha, mas sempre lembrando que esse deslocamento tem que manter a substância do bem ou a destinação econômico-social, ok? Só o deslocamento não é o suficiente para ser classificado como bem móvel, tá? Tem que manter a substância ou a destinação econômico-social. Agora eu te pergunto, a casa aqui, ó, que a gente deslocou, ela vai ser bem móvel? Não, tá? Só para reforçar. A casa, aqui, ó, o bem imóvel, e nesse caso aqui, ó, a edificação, quando for separada do solo e ser deslocada para outro local, vai deixar de ser bem imóvel? Não, não perde o caráter de imóvel. Lembrando essa situação, tá? De deslocamento aqui do bem. Muito bem, vamos lá. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Pronto, olha o padrão, olha o padrão, olha o padrão, tá? Aqui em cima a gente viu o que obviamente é bem imóvel e depois chegamos aqui, ó, no artigo 80, trazendo o que o direito considera como bem imóvel, tá? Por quê? Direito real sobre bens imóveis e direito à sucessão aberta não tem essa obviedade que nós já vimos, tá? Agora, isso ocorre também com os bens móveis? Sim. Os bens móveis, além desse caráter de deslocamento, mantendo a substância ou a destinação econômico-social, o direito também considera como bem móvel o quê? A linha A, as energias que tenham valor econômico. Está escrito só energia? Não. Está escrito que a energia ela tem que ter valor econômico, ok? Energia sem valor econômico não é bem móvel, tá? Então vamos lá, segundo caso aqui, inciso 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Está escrito aqui direitos pessoais? Não. Tá escrito direitos reais. Então, direitos reais sobre bens imóveis, nós temos aqui, ó, como bens imóveis do artigo 80, ok? Agora, direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes são o quê? São bens móveis, ok? O direito considera como bens móveis. Agora vamos lá, inciso 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Vou perguntar de novo, direito pessoal sem caráter patrimonial pode ser considerado bem móvel? Não. Só é considerado bem móvel direito pessoal agora aqui, ó, com caráter patrimonial e respectivas ações, ok? Literalidade que a gente vai internalizando aos poucos, com a repetição. Vamos lá. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Ótimo, também fizemos isso aqui, ó, no nosso desenho. Temos aqui inicialmente os materiais. Até o momento em que eles forem empregados, eles serão considerados bens móveis ou imóveis? Bens móveis. Não foram empregados ainda, tá? Aí, quando a gente pega esses materiais aqui, esses bens móveis, e emprega numa construção, emprega num prédio,
neste momento eles passam a ser bens imóveis, ok? E se a gente retirar esses bens para fazer limpeza, alguma coisa assim, e reempregar, continua sendo imóvel. Somente vai tornar bem móvel novamente quando for proveniente de demolição, tá? Foi proveniente de demolição o material? Foi. Então, neste caso, sim. Neste caso, vamos voltar a classificá-los como bens móveis, ok? Maravilha, vamos lá, seguindo. Seção 3, dos bens fungíveis e consumíveis. O que eu quero te dizer é o seguinte, veio aqui, ó, bens móveis e imóveis, né? Bens móveis e imóveis. Ou seja, um é o oposto do outro, tá? Neste caso aqui, não veio os opostos. Então, por exclusão, nós vamos entender o que são bens infungíveis, ou seja, não fungíveis, e também os bens não consumíveis, tá? Vamos lá, artigo 85. São bens fungíveis, os móveis, que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Ótimo. Primeira coisa, para ser bem fungível, necessariamente tem que ser bem móvel? Sim, tá? Então, tem que ser bem móvel. E, além disso, para ser bem fungível, tem que ser móvel e também poder ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade, tá? Obra de arte, como a gente viu aqui, pode ser substituído? Não. Por isso que obra de arte é bem infungível, ok? Por exclusão, a gente consegue classificar aqui os bens infungíveis como bens móveis que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Tranquilo, vamos lá. Artigo 86, mesma ideia, hein? São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Destacamos aqui, ó, bens móveis e destruição imediata da própria substância com uso, tá? Bem imóvel pode ser consumível? Não. Somente os bens móveis. E necessariamente tem que haver a imediata destruição da própria substância com o uso? Sim. E o finalzinho aqui dizendo que a alienação não retira essa classificação de bem consumível, tá? Não retira, continua mesmo se for destinado para alienação esses bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância. E por exclusão, os bens não consumíveis serão os bens móveis cujo uso não importa a destruição imediata da própria substância, ok? Posso usar várias vezes, 10 vezes que não ocorre a destruição imediata. Tranquilo? Próxima seção aqui, seção 4, dos bens divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os bens que se podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Pronto, essa é a classificação dos bens divisíveis, tá? Então, inicialmente, você tem que entender assim, ó. Inicialmente, eu tenho um bem, ok? Eu só tenho um bem aqui, ó. Eu desenhei. Se eu dividir esse bem em 3, dividir em 3, aí eu tenho que me perguntar o quê? Houve alteração da substância do bem? Não. Pensa num queijo grande, tá? Vamos pensar em um queijo bem grande. Dividir em 3 esse queijo. Altera a substância do queijo? Não. Continua sendo 3 queijos aqui, ó, ok? Houve diminuição considerável de valor? Não. Porque cada pedaço tem o seu valor proporcional, tá? O valor proporcional aqui manteve, tá? Esse é o nosso desenho, esse é o nosso exemplo, ok? Então, manteve o nosso valor aqui proporcionalmente. E outra perguntinha, houve prejuízo do uso a que se destinam? Também não, né? Para comer o queijo inteiro aqui, ou esse queijo dividido em 3 partes, dá no mesmo, tá? Então, podemos considerar como um bem divisível? Sim, tranquilamente. Tá? Artigo 88 agora. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Novamente aqui,
não temos a classificação de bens indivisíveis. Tá? Por exclusão, os bens indivisíveis são os que não podem ser fracionados sem alterar sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Bem tranquilo, né? Agora, o bem naturalmente divisível, como é o nosso caso desse queijo aqui grandão. O nosso bem aqui, que no primeiro momento é divisível, ele pode tornar-se indivisível? Sim, desde que haja uma previsão legal ou as partes convencionarem. Tá? Então a lei pode dizer, olha, esse queijo ele sempre tem que ser vendido sem o fracionamento. Pronto. A lei passou a considerar esse bem divisível por natureza como um bem divisível. Ou então o vendedor e o comprador do queijo, eles acordam o seguinte, olha, esse queijo necessariamente tem que ser vendido de forma inteira, sem o fracionamento. Pronto. Por vontade das partes, passou a ser um bem indivisível. Beleza? Maravilha. Seguindo. Dos bens agora aqui, de seção 5, dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Bem tranquilo também, né, gente? Ó, tenho aqui vários bens aqui reunidos, ok? Mesmo com esses bens aqui reunidos, se eles forem independentes entre si, serão considerados bens singulares? Sim, sim. Não há nenhum vínculo de dependência entre esses bens, ok? Não existe aqui, ó, quebrei o vínculo. Não existe nenhum vínculo entre eles. Por isso que eles são singulares, tá certo? Agora vamos lá, artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Pronto, temos aqui a definição de universalidade de fato. Tranquilo, tá? O nome assusta, mas a literalidade é tranquila. Ele está conceituando o termo universalidade de fato quando, a gente não tinha aqui vários bens singulares? Sim. Quando esses bens singulares pertencerem à mesma pessoa e tiverem a mesma destinação, desenho de destinação, mesma destinação para todos esses bens singulares, o que a gente tem? Uma universalidade de fato. Não é universalidade de direito, é universalidade de fato. Tranquilo, tá? E o parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. A literalidade assusta? Talvez sim, mas o que está dizendo? Que esses bens singulares, mesmo pertencendo à mesma pessoa e tendo a mesma destinação, eles podem ter relações jurídicas próprias? Sim. Então aqui, RJ, RJ e RJ, cada um está com uma relação jurídica própria. Tranquilo? Sem mistério, sem mistério. É literalidade tranquila. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Leitura assusta? Talvez. Mas o que está dizendo a literalidade? No caso de universalidade de direito agora, não é mais universalidade de fato, nós vamos ter aqui na universalidade de direito uma pluralidade de bens singulares? Não. Nós teremos o quê? Um complexo de relações jurídicas. Pronto. Só isso aqui, um bando de RJ estou colocando. Pronto. Um conjunto de relações jurídicas de uma mesma pessoa e com valor econômico é uma universalidade de fato? Não, é uma universalidade de direito. Pronto, é essa literalidade. Não precisa entender nada, só precisa saber isso, tá? Bem tranquilo. Agora aqui, capítulo 2, dos bens reciprocamente considerados. Opa, aqui em cima a gente viu dos bens considerados em si mesmo. Ou seja, a individualidade dos bens, a enxergar os bens de forma individual, tá?
E agora, a gente vai ver de forma individual? Não, a gente vai ver os bens reciprocamente considerados, ou seja, os bens relacionando-se um com os outros, ok? Vamos lá, artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Tá? E acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. E aqui de forma bem tranquila. Tá? Principal, por si só, basta. Ok? A sua existência depende de si, tranquilo. Tá? E agora que o acessório existirá, o acessório existirá somente se o principal existir, ok? A existência do acessório depende da existência do principal. Agora, o principal, por si só, existe. Tá? Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Parece chatinha a leitura, mas é tranquila, está trazendo a definição de pertenças, só isso, tá? Então, os bens serão classificados como pertenças quando, sem integrar outro bem, certo? Ele não integra outro bem. Essa pertença ela se destina de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outro. Costumamos pensar nas máquinas agrícolas, tá? Uma máquina agrícola, ela serve para colher o plantio lá, vamos supor. Tá? Aqui está o solo, ok? Essa máquina, ela integra o solo, ela integra o imóvel? Não. Mas ela se destina de modo duradouro a um serviço a ser realizado neste imóvel? Sim, ok? Por isso podemos considerá-la como uma pertença, tranquilo? Vamos lá, seguindo, artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, por exemplo, vai vender o imóvel aqui. Em regra, a venda do imóvel abrange a pertença, abrange a máquina agrícola? Não. Mas, aqui, salvo se a lei determinar desta forma ou as partes manifestarem sua vontade para que isso ocorra ou também as circunstâncias do caso assim determinem. Tranquilo? Seguindo, artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Você precisa saber a diferença de fruto e de produto? Não. Você precisa saber que os frutos e os produtos, ainda que não sejam separados do bem principal. Tá? A fruta da árvore não foi destacada ainda, ela está crescendo, entendido? E esta situação impede que este futuro fruto, o futuro produto, seja objeto de negócio jurídico hoje? Não. Frutos e produtos podem ser, por exemplo, vendidos mesmo que ainda não estejam separados do bem principal. Tranquilo? Seguindo, vamos lá, 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Tranquilo? Então temos 3 classificações de benfeitorias. E nos nossos parágrafos aqui a gente já tem a diferença entre eles, que a gente já viu na nossa questão, levando-se em conta o quê? A funcionalidade ou a necessidade. Então vamos lá, relembrando. São benfeitorias voluptuárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o torne mais agradável ou seja de elevado valor. Por exemplo, aqui a gente bota aqui, uma torneira de ouro. Torneira que sai água aqui, Pronto. Torneira de ouro sendo colocada no lugar de uma torneira normal, vai melhorar ou aumentar alguma funcionalidade? Não. Por isso que a gente riscou o F aqui nas benfeitorias voluptuárias. E colocar a torneira de ouro é uma necessidade? É preciso fazer isso? Não. Por isso que riscamos também aqui o N, ok? Então, benfeitorias voluptuárias não traz nenhuma funcionalidade, nenhuma necessidade,
ok? É apenas um luxo. Ter uma torneira de ouro é apenas um luxo, tá? Vamos seguindo, parágrafo 2º. São benfeitorias úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Ótimo, a gente já viu. Aumentar ou facilitar o uso traz uma funcionalidade? Sim. Melhora a funcionalidade? Sim. Então, não riscamos o F de funcionalidade, deixamos eles aqui, ó. Mas o N de necessidade precisa da benfeitoria útil? Necessita da benfeitoria útil? Não. Por isso que riscamos o N de necessidade, tá? Então, vamos botar aqui, por exemplo, ó, aqui então no nosso exemplo, ó, tem uma torneira aqui, certo? Ela não tem água corrente aqui, ó. Aí a gente troca agora para ter uma água corrente na torneira. Precisa ter água corrente? Não. Por quê? Ter água corrente apenas facilita o uso, aumenta aqui a nossa funcionalidade, ok? Fica melhor, mas precisa, necessita? Não. Tá? Tranquilo, então, maravilha. Seguindo. Parágrafo 3º. São necessárias, são benfeitorias necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Aí no nosso caso aqui, ó, a torneira aqui com vazamento, ó, tá saindo água aqui onde não deveria, tá? Nesse vazamento aqui, a gente precisa trocar essa torneira? Sim, porque tá dando vazamento, tá? A gente precisa trocar essa torneira. Então, não riscamos o nosso N aqui de necessidade. E trocar a torneira que está com vazamento vai ter uma funcionalidade melhor, vai sair mais água, vai ser bem melhor, não vai? Pronto. Então, não riscamos também a funcionalidade. Tranquilo? É essa a ideia que a gente tem que levar. E por último, aqui no nosso artigo 97, não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Tá? Então vamos lá. Eu estou alugando um imóvel e fiz uma benfeitoria que não interessa se foi voluptuária, útil ou necessária, não interessa. Tá? De acordo com o artigo 97, não interessa, ok? Então pronto, eu sou esse aqui, ó. Aluguei o imóvel que, na verdade, ó, estou alugando, tá? Mas, na verdade, esse imóvel é de outra pessoa, tá? Ele é o proprietário, ó. P de proprietário e A aqui de aluguel, estou alugando, ok? Eu posso fazer uma benfeitoria sem a intervenção do proprietário? Sim, posso. Por quê? Porque aqui não está escrito só proprietário, entendido? Aqui está escrito o quê? Proprietário ou possuidor ou detentor. Nesse caso aqui, esse bonequinho é o proprietário, mas ele está na posse do imóvel? Não, ele está alugando para mim. Então, no caso, eu sou o possuidor, eu estou com a posse do imóvel. Tá? Então, eu posso fazer uma benfeitoria na casa sem a intervenção do proprietário? Posso, porque eu sou o possuidor. Não necessariamente precisa ser o proprietário, ok? Então, benfeitorias, lembre-se, tem que haver intervenção só do proprietário? Não. Proprietário ou possuidor ou detentor. Maravilha? Tranquilo? Então, literalidade finalizada. Vamos para a próxima aula aí. Forte abraço e até a próxima, hein?